Fazer-se amigo do conhecimento é, antes de mais nada, confessando a nossa incompletude, tornar-se alegre no momento em que as reflexões que trazemos, não inéditas, porque não temos essa pretensão, elas alcançam outros não eus na perspectiva de repensar a nossa estada no contemporâneo. Seja na matriz atitudinal, nas nossas ações diante, do cotidiano e de todos os signos e significados que esse cotidiano nos traz, sejam, em âmbitos conceituais, ou seja, implicam na revisão daqueles regimes de verdades e valores que nos governam e que por vezes não dão conta do entendimento da travessia pós-moderna que estamos hoje, todos trafegando, todos e todas trafegando. E para iniciar, eu gostaria de dizer para vocês que hoje, em especial, por coisas da minha subjetividade, eu me autorizei a ler Mahatma Gandhi, fazer algumas leituras sobre este que eu considero, tão contemporâneo, mas tão contemporâneo em reflexões, que, visionário, ele já trazia a ideia da naturalização da violência, a ideia de conceitos de compaixão, atrelados a uma concepção de empatia, que apenas conceituais demonstrariam a nossa dificuldade em sermos solidários com o outro na perspectiva do cuidado, E diante desses elementos, que trago hoje, é importante que nós reconheçamos, sem problema nenhum, que no contemporâneo nós vivemos o discurso do cuidado numa prática de descuido. O discurso do cuidado numa prática de descuido. Nunca tantos pensadores, tantos humanistas de segmentos religiosos e filosofias de vida falaram tanto sobre a nossa evolução interior. Se nós pegarmos da psicologia à sociologia, se nós pegarmos e tomarmos para nós filosofias existenciais que estão aí, todas, cada uma no seu idioma, cada uma no seu dialeto, traz uma vertente maturacional acerca da constituição humana. Ou seja, elas reconhecem que urge o nosso momento de operacionalizar os discursos, de tornar concreto, tangível, elementos que discursamos e que, não encontrando terra para vingar, ficam, num campo platônico. E aí nós podemos pensar, por exemplo, no quanto nós vivemos hoje, esse cuidado disfarçado, que por vezes é muito mais, ideia de descuido do que acolhimento instituído. E por que eu digo isso para vocês? Porque eu tenho acompanhado como humanista, como estudioso pós-estruturalista, o explícito do descuido. O explícito do descuido. E quando eu falo do explícito do descuido, eu não estou aqui me atrevendo a entrar em métricas de cuidado tangível. Eu não estou aqui entrando nas métricas de saúde, eu estou entrando aqui na métrica intangível, ou seja, em elementos de conteúdos socioemocionais que deveriam, dentro da estreiteza que vivemos, nesta onda pandêmica que se reinventa, governar-nos e ajudar-nos, a qualificar a estada do outro.
O período eleitoral, por exemplo, e eu vou usar ele porque ele é concreto, tem mostrado do que o humano é capaz quando o assunto é poder. Do quanto o humano é capaz quando o assunto é poder. Eu assisto por vezes com tristeza, né, a ideia de que alguns, para se sobressaírem, precisam garimpar situações para desqualificar outros. Quando a ideia, né, da polis, né, politizada, ou a ideia de uma cidade politizada, trabalhando aí também com Sócrates, seria, né, que nós pudéssemos apresentar propostas a partir do nosso ideário de gestão, do nosso ideário de governabilidade, sem cuidar do território do vizinho ou, né, ter que cortar a cerca do vizinho para fazer-nos mais. Ou seja, para fazer-nos mais em convencimento, eu preciso fazer menos alguém. Isto não é legítimo. Professor Mário Sérgio Cortella diz o seguinte: gente pequena, reconhecendo-se pequena, tem espaço para crescer. Gente que se acha grande, né? Achando-se grande, coloca-se terminal, e colocando-se terminal, não há mais o que ser acrescentado. Não há mais o que ser pensado. E eu tenho assistido, né? E assistido como técnico, e assistido como pensador, e assistido como professor, e assistido como curador, né? O quanto as campanhas políticas virtualizadas em detrimento do contexto e do contemporâneo, né, estão autorizando, né, uma vez que não há a sustentação do olhar, uma vez que não há, né, a interpessoalidade legítima, as pessoas a dizerem outras coisas de outras pessoas. E eu não estou dizendo que nós temos que sonegar informação, não é isso. Eu não estou falando de liberdade de expressão, eu estou falando de uma perspectiva de gestão que não está atrelada à desqualificação do outro. Essa é a ideia do contemporâneo. Que eu possa gerir, né, ideários de prosperidade, ideários de projetos de vida, a partir daquilo que eu me proponho como sujeito. A partir daquilo que eu me proponho como identidade em protagonismo. Sem ter que, né, ressaltar, né, aquilo que o outro tem de pior. Porque aquilo que o outro tem de pior é dele, e ele sabe se ele tem ou não que articular a melhoria daquilo, né? Às vezes nós perdemos a possibilidade de crescer e de nos tornarmos cada vez mais amigos e amigas do conhecimento, em detrimento desta mania histórica que, colada em nós, diz que, né, é importante que eu vasculhe, não numa intenção só de informar, mas numa intenção de causar caldo. E quando eu digo causar caldo é, né, causar um levante, né, que turbulento não mostra as minhas propostas. Só mostra o quanto eu estou preocupado em ficar vazando, né, dentro de espaços que são genuínos de outros. E não estou dizendo aqui, repito, porque sou muito tranquilo, né? Não estou dizendo aqui que nós não temos que informar, que nós não temos que falar. Agora, eu posso dar uma notícia de maneira, e isso é teoria da comunicação. Isso é estudado lá no bacharelado, né, em comunicação. Eu posso informar, né, dando aos sujeitos a legítima informação, e eu posso informar tensionando esses sujeitos a elementos desagregantes, né? A elementos de correntes ideológicas que não acrescentam, que não ajudam
esta comunidade civilizatória que em crise reconhece que nós precisamos mudar urgentemente a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir diante do mundo. E são essas questões que comprovam que Mahatma Gandhi estava certo. A gente evoluiu muito no campo da ciência, mas se descuidou da evolução da nossa condição humana. Nós continuamos ancestrais, primatas, se tratando de uma operacionalidade genuína de empatia, de uma operacionalidade genuína de compaixão, de uma operacionalidade genuína de cuidado, de uma operacionalidade genuína de zelo em detrimento ao humano que, semelhante a mim, tem acertos e tem erros. São intencionais, não me interessa, porque eu estou preocupado em me melhorar como pessoa. A minha preocupação é me tornar melhor para que o outro possa ver em mim uma possibilidade de inspiração. É isso que nos falta. Pessoas que sejam capazes de nos inspirar. Né? E para inspirar pessoas é preciso que nós comecemos um trabalho de reconstrução a partir das nossas subjetividades. Ler Mahatma Gandhi hoje não foi um descuido, foi uma necessidade subjetiva para mim compreender o contemporâneo a partir de mim, porque eu não quero convencer ninguém de nada, desde que eu esteja me tornando alguém melhor, desde que a minha versão seja uma versão melhor. Então hoje eu deixo para vocês essa reflexão, que nós possamos, né, nos tornar melhores e qualificar as nossas práticas atitudinais a partir de uma revisão de valores intrapessoais, ou seja, de valores que nos governam. Ao outro cabe o seu movimento de evolução e é ele que é dado o seu protagonismo. Um beijo grande, até a próxima e fiquem bem.